seja bem-vindo a mais um devocional. Vou trazer para a nossa reflexão hoje duas palavras que está escrita em Números 13 e 14 e a outra em Ezequiel 37. E essas duas passagens vão falar um pouco sobre sermos portadores de boas notícias, mesmo quando a situação parece completamente desfavorável. E em Números 13 conta que Moisés, quando estava próximo da terra prometida, ele é instruído por Deus a enviar homens de todas as tribos, um homem de cada tribo no caso, para espiar a terra que estava no entorno deles, que era a terra prometida. E então esses homens foram instruídos a observar o comportamento, a cultura, tudo sobre esses povos que estavam nas proximidades deles. E passaram 40 dias indo para essas terras e observando seus habitantes, o que plantavam, como se comportavam. E após 40 dias, eles retornam para o acampamento e vão narrar o que viram, como os seus habitantes se comportavam. Mas teve uma terra em específico que deixou eles um tanto quanto apavorados, que foi a terra dos gigantes. Eles viram gigantes nessas terras e viram que os seus frutos eram muito grandes. Tanto que eles retornam para o acampamento com algumas frutas e um cacho de uva, e foi preciso 2 homens colocar uma vara em seus ombros para poder levar esse cacho de uva de tão grande que era. E eles reconheceram que a terra era boa, e realmente a terra manava leite e mel. No versículo 27 vai dizer o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, confirmava realmente a palavra que Deus tinha dado antes da saída do Egito. Era confirmação de Deus. Porém, as notícias que eles trouxeram não foram nada animadoras. No versículo 32 vai dizer o seguinte: e infamaram a terra que tinham espiado, ou seja, deram uma má fama, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles não só se amedrontaram com o que viram, mas amedrontaram também todo o povo, que começou logo a se desesperar e reclamar com Moisés e dizer: era melhor que a gente estivesse no Egito, vamos voltar para o Egito, porque era a melhor escravidão do que a gente enfrentar esse povo, nós não temos condição de enfrentar esses povos que estão aí. Mesmo eles tendo visto já todas as maravilhas que Deus tinha operado no meio deles, eles continuavam um povo inclinado à murmuração, inclinado ao pessimismo. E diante de toda essa conturbação que houve com essas notícias nada animadoras que alguns espias trouxeram, até Moisés e Arão se abalou diante da situação, porque foi ficando uma situação muito ruim. As pessoas estavam clamando para voltar para o Egito, querendo constituir um novo líder, para que retomassem o caminho de volta para o Egito, até que enfrentar esses povos diante da narrativa que os espias trouxeram. No entanto, 2 espias que foram junto com esses homens não pensavam da mesma forma: Caleb e Josué. Primeiro Caleb, que em sinal de revolta e de protesto, rasga as suas vestes diante do povo, e a Bíblia no versículo 30 vai nos contar que Caleb diz o seguinte: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O Senhor certamente nos dará essa terra, não vamos ser rebeldes. E aí ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 14: retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas o povo estava tão atemorizado que ameaçou até apedrejá-lo. A reflexão que eu quero trazer aqui hoje é exatamente essa: o quanto uma notícia ruim a partir de uma visão pode abalar a estrutura de outras pessoas. Nós precisamos ser portador de boas notícias, mesmo quando as coisas parecem desfavoráveis, mesmo quando as coisas parecem totalmente contrárias, mesmo quando não existe nenhuma possibilidade de você ver algo bom naquilo, mas baseada na nossa confiança em Deus, baseada em todas as maravilhas que a gente viu Deus operar, que a Bíblia nos relata e que Ele já operou na nossa vida, no meio da nossa família, nós precisamos ser impulsionados a sermos portadores de boas notícias. Dependendo de como nós vemos uma situação, as estruturas dos que estão em nossa volta serão abaladas a ponto de deixar quem está do nosso lado totalmente desanimado, totalmente desfalecido diante das circunstâncias, diante das situações. E como foi lido no versículo anterior, eles dizem o seguinte: que à nossa vista nós éramos como gafanhotos
gafanhotos diante deles. E mesmo diante da vista deles, nós também éramos como gafanhotos. Ou seja, eles se diminuíram por conta do que viram. Eles não conseguiam ver o poder de Deus, eles só conseguiam ver o poder que eles mesmos tinham. Então, até isso, muitas vezes, para nós, é essencial. Nós precisamos ser portador de boas notícias para nós também. Nós precisamos nos comportarmos, não diante do que vemos, mas diante do poder que Deus opera em nós. Diante do que Jesus disse a respeito de nós, que nós faríamos maravilhas e milagres muito maiores do que Ele mesmo fez. Embora nós estejamos nos sentindo pequenininhos, como gafanhotos, diante de gigantes que se apresentam na nossa vida, nós precisamos dizer, não é pela minha força, mas é pela força de Deus que habita em mim. Eu não preciso temer. Nós não precisamos temer diante de uma situação, porque quem está conosco é maior do que o que está com eles. Foi isso que Caleb quis dizer. Por que vocês estão temendo? Porque quem está conosco é muito maior. Se nós não nos rebelarmos, se nós não formos rebeldes, murmuradores, desfalecidos na fé, Deus operará em nós o poder suficiente para que prevaleçamos contra essa gente. Isso é ser portador de boas notícias. E a outra passagem que eu quero trazer, que está em Ezequiel 37, quando Deus coloca Ezequiel na visão do vale de ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, olhando para aquela situação, um vale de ossos secos, que pelo que a Bíblia relata, estavam ossos jogados para todo canto. E Ezequiel olha para aquilo tudo e imagina a impossibilidade que é aquilo tudo diante de sua pequenez, diante de sua visão de homem. Ele olha e diz, Senhor, tu sabes. E aí Deus diz a ele, profetiza esses ossos, fala para esses ossos, eu colocarei o meu espírito em vós e vós vivereis. Se imagina você profetizar para ossos secos. Se imagina você profetizar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você imagina levar boas notícias diante de pessoas que não estão lhe ouvindo, diante de uma situação que é totalmente impossível. Mas Ezequiel vai dizer, como ele me deu a ordem, assim eu falei. E aí ele fala para os ossos. Muitas vezes nós estamos diante de situações que parecem impossíveis para a gente, impossíveis de se falar, impossíveis de comunicar uma boa notícia, porque não há nem vida ali. E muitas vezes não há vida nem em nós mesmos, porque nossa força está tão desgastada, nosso ânimo está tão desfalecido, que não vemos possibilidade nenhuma daquilo acontecer, de ser uma notícia boa. Mas nós precisamos confiar nas misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Porque a nossa força também tem que se renovar. Cada manhã Ele está zerando as suas misericórdias para conosco. Então, a cada manhã nós precisamos lutar e tentar renovarmos as nossas forças diante dessas misericórdias também que são renovadas. Ser portador de boas notícias é uma tarefa árdua. É você muitas vezes lutar contra o que você está vendo, lutar contra o que você está ouvindo, mas você está consciente de que as notícias boas não dependem da sua visão, não dependem das circunstâncias, mas depende do que você vai proferir com a sua boca. Depende do que você vai encher seu coração e vai falar. E muitas vezes nem vir do coração. Muitas vezes só sair da boca já é suficiente. Porque eu acredito que há um contraste entre essas duas passagens. Assim como Caleb e Josué tiraram força de dentro de si e disseram, não, nós vamos conseguir vencer esse povo. Ezequiel falou porque Deus deu a ordem a ele. Não porque ele estava imbuído de fé. Não porque ele estava compenetrado naquilo. Não porque ele estava sentindo que Deus poderia fazer aquilo. Mas ele diz, como ele me deu ordem, eu falei. Então, muitas vezes é preciso que a gente tenha essa garra, mesmo o coração abatido, mesmo o seu espírito desvanecido, você precisa abrir pelo menos a sua boca e dizer, não é por mim, é por Deus que eu vou falar isso. E levar notícia boa, e levar um alento, tanto para a sua alma como para o outro. Então, eu desejo que você se renove todos os dias e traga boas notícias para você. E traga boas notícias para quem está ao seu redor, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece perdido. Há sempre uma notícia boa para quem está em Cristo Jesus. Fica com Deus.